Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Amanhã, como todo mundo sabe, é mais um ano desde o descobrimento do Brasil. E para esta data vamos mostrar como foi o descobrimento dentro dos jogos. Foi quando os portugueses gritaram terra à vista, mas nós vamos falar, está no ar, mais um episódio de História Revista. Este novo descobrimento do Brasil aconteceu aos poucos, como já vimos fazer as coisas em cinema e outras mídias anteriormente. A princípio, nosso país era visitado quando buscavam fazer algo diferente ou exótico, como se costuma falar. Mas fizeram isso por bem menos tempo do que se pensa, porque a mudança aconteceu na época em que quase 100% das decisões eram tomadas pela galera japonesa. Podemos falar que o primeiro grande representante do Brasil se chama Ricardo Maia, que ficou mais conhecido como Richard Maier, o capoeirista lá do primeiro Fatal Fury. Ele também é dono da franquia de restaurantes Pão Pão Café na cidade de Southtown, cidade que podemos dizer que é a capital do universo SNK. O tempo passou e na época do Fatal Fury 3 conhecemos o seu pupilo Bob Wilson, também brasileiro e que passou a fazer parte do elenco selecionado. Depois deles ainda apareceram mais 3 lutadores que praticam capoeira: Soare Meira, do King of Fighters Maximum Impact, aquele que já é em 3D, Momoko, do 11, e tem também essa garota chamada Pupa Salgueiro, do Rage of the Dragons. Não oficialmente é a sequência do Double Dragon. E também não foram os últimos, como logo mais veremos. Ainda dentro do universo SNK, ficou bem claro que o time Ikari do King of Fighters tinha sua base estabelecida na América do Sul. 94 foi no Brasil, como deu pra ver bem. Aí depois em Garou, que seria o Fatal Fury 4, apareceu o lutador Marco Rodrigues, que era um aluno da escola Sakazaki de Karatê. A SNK sempre pareceu ter uma simpatia pelo Brasil, até porque por um tempo eles tiveram um escritório aqui. Os jogos do Neo Geo também tinham opção de texto em português, embora ficou bem claro que quem fazia a tradução não devia saber nem qual era o idioma que ele estava traduzindo. Para isso bastava ver as bisonices que apareciam escrito. Do outro lado da rua, com a galera da Capcom, a história foi parecida. Primeiro, claro, com o Blanka lá no Street Fighter 2 e o seu avião que caiu no meio da floresta amazônica. Eventualmente, quando chegou o Street 03, ele se juntou com o Dan e a Sakura e destruíram a organização do Bison. Não sei se essa história conta, mas está registrado. Também nessa região vive o personagem Rico, lá do Darkstalker. Ele é um sereio baseado no filme O Monstro da Lagoa Negra, que a história também é de um monstro da região do Rio Amazonas que alguma coisa aconteceu e eles vieram para a superfície. E acredito que eles usaram um pouco dessa referência para fazer o Blanka também, já que ele é verde e é um monstro. O seu nome fora do Japão, Rico, faz referência ao nome de um dos atores que vestiram a fantasia durante o filme. Mas aí, se olharmos mais perto, também podemos ver a referência do monstro da Lagoa Negra no personagem Trident, lá do Eternal Champions da SEGA. A sua origem fala da cidade de Atlântida, lutas contra gladiadores, mas acabamos voltando para o Brasil quando falam que o seu estilo de luta oficialmente também é capoeira. Enquanto estamos no assunto, vamos lembrar do cenário do Bison no Street Fighter 02. É uma base esconderijo em algum lugar do Brasil que tem muito mato, só para variar. É engraçado que hoje em dia podemos falar que a própria Capcom tem mesmo esconderijo no Brasil. Faz muito sentido, eles não acertam uma já faz um bom tempo, só fazem babaquice com seus jogos. Embora nessa época eles tenham feito a promoção dos seus jogos por aqui de forma exemplar. Era o auge da placa CPS-12 e eles colocavam lá a opção de português como idioma, só que alguns jogos tinham a versão Brasil, aparecia escrito lá no começo. E aqui por Belém, pelo menos, lembro que no tempo do Street Fighter Zero eles distribuíram esses cards para os jogadores. Lá no flipper do shopping dava para encontrar um capanga que ficava olhando os jogadores e quando alguém zerava ou conseguia uma grande pontuação, ele dava um card. E isso porque eles não trouxeram, pelo menos aqui para Belém, os arcades que tinham o mecanismo que dava o card automaticamente. Era só zerar o jogo, ir lá com o cara e apontar, ó, eu zerei, e ele dava um card. Depois de um tempo eles mudaram as condições, podia ser uma certa quantidade de vitórias, podia ser passar de fase. O jogador ia receber um prêmio bem melhor do que um final genérico.
Em seguida, Street Fighter 3, que tem uma polêmica que já falamos um pouco outro dia. Em certa edição da Ação Games, eles entrevistaram o criador do Street Fighter durante a sua passagem pelo Brasil. E ele garantiu que o jogo teria uma capoeirista e que ela seria brasileira. Mas quando o jogo chegou, essa lutadora que se chamava Helena, sem H, na verdade nasceu no Quênia. De fato, ela é uma ótima personagem que mostrou muito bem como funcionava a arte marcial. Mas com o tempo perdeu um pouco do valor quando resolveram abusar de golpes que ela ficava com a perna levantada e assim por diante. O que sobrou pro Brasil foi não um personagem, mas dois. Primeiro, esse cara daqui que se chama Shan, descendente de japoneses, que entrou no campeonato para achar o Ken e pedir que eu aceitasse como discípulo. E o outro jogador se chama Oro, o ermitão japonês que vive em algum lugar da floresta amazônica e é praticante de jiu-jitsu. Que é esquisito, pois, como dá pra notar, ele luta com um dos braços amarrados nas costas. E isso porque, depois de completar 150 anos, ele já ficou tão poderoso que, se usar os dois braços, ele pode matar o oponente sem querer. Essa é a força do jiu-jitsu, que já ganhava de todo mundo nessa época. Ainda dentro do universo Capcom, podemos encontrar mais brasileiros que daria pra falar que são de destaque, mas nem tanto assim, já que os dois têm o mesmo nome. Lá no Final Fight 2 fizeram a maior onda quando falaram do ninja brasileiro, o Carlos Miyamoto. Mas ainda assim esse jogo fez mais barulho por causa da participação da Chun-Li e do Guile no cenário. Alguns anos depois, quando fizeram Resident Evil 3, apareceu o mercenário Carlos Oliveira, que se juntou ao pessoal da Umbrella depois do governo acabar com a sua guerrilha. Sendo que não vamos debater se é alguma referência à ditadura militar, embora pareça. No meio da correria sua participação foi decisiva, afinal a Jill foi infectada e ele que cuidou de achar a cura. E ainda nessa época temos que lembrar também de Roberto Miura, lá do Rival School, que é membro da escola de atletas. Forma o time junto com a jogadora de vôlei, o jogador de beisebol e um nadador. Roberto é goleiro e é legal como sua segunda roupa é uma versão do uniforme do Barcelona. O terceiro bloco de brasileiros também vem de jogos de luta que não podemos esquecer. Em Tekken 3 apareceu um dos mais conhecidos, que foi o Ed Gordo. Ed conheceu seu mestre na cadeia e entrou no torneio. Aí, quem também apareceu nessa versão foi o dançarino Tiger Jackson, que foi confirmado como sendo outra pessoa e não o Ed disfarçado. Infelizmente, ele só ganhou a simpatia dos jogadores por aqui mesmo. Afinal, é público notório que o jogador pode ir lá, escolher o Ed, apertar os botões sem qualquer coordenação e ele vai fazer um monte de sequência que é difícil de desviar. Um jogador mais experiente consegue ver que jogando desse jeito o Ed também fica muito vulnerável. Aí fica fácil dar um contra-ataque e por causa disso ele não é um dos mais queridos. Na verdade, durante a pesquisa, cheguei a uma lista que mostrava que ele fez o top 10 de personagens de luta mais odiados. Acredito que foi por isso que ele saiu no Tekken 4 e colocaram no lugar a Cristi Monteiro, que é neta do mestre. O que fizeram mesmo foi colocar o Ed como um personagem secreto. Ele aparece depois que a gente faz alguma coisa do tipo desbloquear todos os personagens, uma dessas coisas. Já a Cristi, como deu pra notar, foi projetada para ser uma piriguete que só servia para os jogadores homens terem um colírio. Que foi a mesma coisa que a Capcom fez anteriormente. Muitos chutes, muitos movimentos que levam a poses constrangedoras. Melhor colocar uma mulher para fazer isso. Aí depois que chegou o quinto jogo e começou a história de comprar acessórios e mudar o visual dos personagens, ela praticamente virou uma fascista de carnaval. E ainda por cima, em termos de jogabilidade, pouca coisa foi feita e até hoje eles dois continuam como sendo o personagem que basta apertar os botões de qualquer forma que eles fazem sequências. Uma tremenda bola fora mesmo. E já que estamos no Tekken, não podemos deixar passar também o Craig Marduk, lutador que é americano ou australiano. Nem a Namco definiu direito isso. O motivo dele aparecer aqui é que ele luta vale tudo. Foi na época que o MMA que conhecemos ainda não tinha uma definição certa. Ainda era porrada sem regras. Fazia sentido que ele aparecesse justamente agora que Tekken era um jogo que os cenários tinham paredes e a referência é a jaula do UFC. Quem também luta vale tudo e não tem nacionalidade definida é Vanessa Lewis, lutadora que apareceu no Virtua Fighter 4. Aí, se levarmos em conta que ela surgiu em 2002, uma mulher bronzeada, muito forte e de cabelos claros, não dá para não fazer uma ligação com a Joana Prado, que no tempo do lançamento do jogo estava em evidência por causa da Casa dos Artistas, lá no SBT. E nessa época ela estava loura, bronzeada e muito forte. Não acho que foi coincidência que a Vanessa lute vale tudo quando a Joana Prado já era namorada do Vitor Belfort.
E ele era muito famoso nessa época também. E tem mais um praticante de Vale Tudo que não podemos esquecer, que é o Nightwolf, lá do Mortal Kombat. Quando chegou no sexto jogo, o Deception, cada lutador tinha uma variedade de estilos de luta e a sua arma. E um dos estilos usados pelo nosso amigo índio era o Val Tudo. Isso mesmo, Val Tudo. Vamos ouvir a explicação pelos próprios desenvolvedores do jogo. Judo is Portuguese for anything goes, and is used to describe the no-holds-barred fighting competitions in Brazil and other South American countries. Hand strikes, kicks, throws and grappling are all part of this style of fighting. Brasileiros são lutadores que não desistem nunca, e essa deve ser a impressão que o pessoal de fora tem no geral. Podemos achar mais dois que cabem certinho nessa frase. Eles vêm da série Fighter's Destiny, exclusiva do Nintendo 64. Esse foi um jogo que pouca gente viu porque ele foi exclusivo desse sistema e a sua contagem de pontos em vez de usar o sistema de rounds era muito esquisita. Esse jogo, embora ele fosse bom, foi visto por pouca gente porque era exclusivo do Nintendo 64. No primeiro tinha o soldado Bob, que podia ser um dos lutadores mais fortes, mas tinha um comando que ele deitava no chão e começava a tremer de medo. Talvez fosse uma provocação, mas atrapalhava demais a luta. Aí depois, na sequência, apareceu a passista Adriana, que oficialmente é uma dançarina de flamenco. Só que ela se veste de passista de carnaval e o cenário é uma paisagem de casinhas e palafitas. E tem um lugar para mais uma brasileira aqui, Celine Strike, da série Ready to Rumble. Uma boxeadora nascida em Brasília e que é uma das lutadoras mais comuns desse jogo. Acho que isso conta como ponto positivo. E já que o assunto virou samba, temos que colocar na roda o Samba de Amigo, jogo da SEGA que foi lançado no auge dos musicais de Flipper. Aqui os controles foram duas maracas que deviam ser mexidas no ritmo da música. Aí depois foi lançado no Dreamcast e no Wii. Quem também gostou de um samba, curiosamente, foi o Road Rash 3 no Mega Drive. As corridas agora aconteciam pelo mundo e não podia faltar uma pista aqui no Brasil. E a música que eles colocaram é justamente um samba eletrônico, que vamos começar a usar a partir de agora. E não podemos deixar de falar da produção de jogos do Brasil também, que já vem de longa data. Embora não tenha sido produzido aqui, o primeiro e mais conhecido de todos foi lá no Odyssey. Pegaram o jogo que se chamava Pickaxe Pit e foi transformado em Didi na Mina Encantada.
estrelando ninguém menos que Didi Mocó Sonrisal Colesterol Novagino Mufumbo. O jogo chegou por aqui em 83 e o motivo de colocarem só o Didi provavelmente foi porque nesse tempo ele estava sozinho. O Dedé, o Mussum e o Zacarias tinham cortado a parceria e só voltaram a ser um quarteto em 84. Também vinha no pacote do Odyssey um jogo de corrida chamado Interlagos. Mas a maior façanha desse jogo mesmo foi ser mais conhecido do que o futebol do Pelé lançado no Atari. Esse foi de 1980. I quit soccer to play Atari. Aí, durante os anos 80, tiveram vários jogos que lançaram com o título mudado ou traduzido. E teve um aqui e ali que foi totalmente traduzido. O Zivius da Namco foi primeiro lançado com o título Columbia, para pegar carona no lançamento do foguete americano de mesmo nome. Outro que teve um tratamento especial foi o Jungle Hunt, da Taito, a ponto deles fazerem um escritório por aqui. A versão traduzida foi lançada pela Taito do Brasil. Também no Nintendo, ou melhor, eu joguei no Dynavision no tempo. Lembro que sempre tinha um ou outro jogo que aparecia traduzido e, mesmo puxando pela memória, não saberia dizer quais eram os originais e quais eram piratas. Se a gente pensar bem, tinham jogos que eram vendidos na loja, que vinham com capa, com manual e todo o resto, que não eram oficiais. Eram jogos desse anúncio que podíamos ver na revista desse tempo. Eles não viam diferença e não estavam nem aí. Lançavam o jogo do padrão japonês e americano e o cliente que se vire. Mas voltando ao assunto, vamos continuar com as versões brasileiras. A Tectoy fez história quando traduziu o primeiro Phantasy Star. E aí mais tarde traduziram o resto da série no Mega Drive e um outro jogo aqui e ali. Depois de tradução, o próximo passo foi mexer nos gráficos. E aí começaram as modificações que nos deram Mônica no Castelo do Dragão. A adaptação do Wonder Boy, que já era um clássico consagrado lá fora. Depois desse, Turma da Mônica e o Resgate, a adaptação de outro Wonder Boy. E fechada a trilogia com Turma da Mônica na Terra dos Monstros. Novamente um Wonder Boy. E isso continuou por um tempo até a tradução e dublagem do River no Saturn. É um jogo raro. Próximo passo: conversões de outras plataformas devidamente licenciadas. Os seus trabalhos mais notáveis foram o Duke Nukem 3D, que conseguiram tirar do PC e colocar no Mega Drive, e o Street Fighter 2 do Master System. Não ficaram exatamente bons, porém são uma coisa notável realmente. Uma coisa do tipo que descobriram que podia ser feito, mas não quer dizer exatamente que devia ser feito. Mas mostraram que lá dentro tem gente competente para fazer essas coisas. Outras conversões que fizeram foram jogos do Game Gear que não foram lançados oficialmente no Master System lá fora. Tudo porque o Master ficou obsoleto, mas os lançamentos continuaram só no Game Gear. E foi aí que resolveram dar o maior passo de todos com produções originais. O primeiro foi As Férias Frustradas do Pica-Pau, que não ficou o melhor jogo do mundo, mas mostrou que eles estavam no caminho certo. Aí depois vieram Castelo Rá-Tim-Bum, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Show do Milhão e, recentemente, Guitar Idol, um clone do Guitar Hero com seu próprio controle de guitarra e músicas nacionais que tanto fazem falta lá no Rock Band. Mas esse parágrafo só não vai acabar bonito porque todos sabemos o que a Tectoy tem feito ultimamente. Continuam lançando Master System e Mega Drive, mas agora não tem nem entrada de cartucho. Agora é um sistema emulador que a maior onda é uma caneta que vem grátis para desenhar na superfície do console. E para não dizer que foi esquecido, também teve o Zibo. Fim do assunto. Agora vamos dar uma olhada em outras passagens de jogos aqui pelo Brasil em outras oportunidades. Manda lá.
estranho estar por aqui hoje, não, Félix? Na mesma noite em que Queixada se encontra com Lucimar. Não, Alvidônia. Só vim aqui pra beber com os amigos. Você é um bêbado e um tolo, Félix. E pensa que pode me enganar. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly under cover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Para fechar com o episódio de hoje, vamos fazer mais uma indicação dos nossos amigos do grupo Beljogos. Eles são daqui do Brasil, mais exatamente daqui de Belém, e fazem parte do grupo de pessoas que desenvolvem jogos aqui em nosso território. E mais uma vez eles oferecem um presente para nossos espectadores, a versão PC do jogo Darksiders, que teve como diretor criativo o desenhista brasileiro John Madureira. Olha lá. Para concorrer, você tem que responder qual foi o King of Fighters que mostramos em que o Brasil não apareceu como uma selva. Dessa vez tem uma dica. A resposta está em outro episódio. Quem for mais rápido e responder primeiro lá na página do Beljogos, leva o jogo de graça. Por agora, vamos aproveitar que amanhã é feriado também e dar um joinha no vídeo. Adicione também aos favoritos e mande pra galera o link para dar uma força aqui no nosso programa. Deixe também um comentário aqui no Facebook ou por e-mail. Tem também o Twitter e o blog, e não esqueça dos nossos amigos do Retro Avengers que tem revistas escaneadas. Afinal, o feriado tá aí, é bom para assistir vídeos e também um pouco de leitura. Fica aqui um abraço a todos e até a próxima, que será no dia 5 de maio, o início da segunda temporada. Não perca!